Olá, bem-vindos ao BAT 101 Introdução ao Hebraico Bíblico. Essa é a segunda aula da unidade 15, na qual nós vamos estudar o vocabulário da unidade 15. A primeira palavra que nós vamos ver é a palavra Baal. Baal significa Baal, o deus estranho dos filisteus, marido ou também dono. Espero que as mulheres não sejam ofendidas por essa associação, mas no hebraico antigo realmente a palavra poderia significar qualquer uma dessas três coisas aqui. Baal. A próxima palavra é a palavra Gibor, significa forte, poderoso ou pode até significar herói. Por exemplo, Golias é chamado de um Gibor. A próxima palavra é a palavra Gadal. Gadal é a forma verbal do adjetivo que nós já conhecemos, Gadol. Então, Gadal significa ele é grande ou ele engrandece. A próxima palavra é a palavra Chutz. Chutz significa fora, exterior ou rua. A próxima é a palavra Tamé. Significa ele é ou ele está impuro. A próxima é a palavra Yamin. Agora, Yamin pode significar tanto mão direita quanto sul. E no Oriente Médio antigo, essas duas coisas eram intimamente interligadas. Por quê? Porque eles se orientavam pelo Oriente. Hoje em dia, nós nos orientamos pelo Norte. Então, normalmente, quando eu falo do meu lado direito, eu também estou pensando do lado leste, né? Mas, se você se orienta ao leste, quando você fala do seu lado direito, o que está à sua direita? É o sul. Então, nesse caso, Yamin pode significar tanto mão direita ou o lado direito, né, quanto sul. Tá bom? A próxima palavra é a palavra kafal. Kafal significa ele cobre ou ele espia, no sentido de espiar pecados mesmo. A próxima palavra é a palavra lavash. Lavash significa ele veste ou se veste, então ele pode vestir outra coisa, outra pessoa, ou se vestir. Não existia uma diferença entre os dois significados, não era necessário colocar um pronome antes do verbo ou alguma coisa assim. O verbo poderia ser tanto transitivo quanto intransitivo. Tá bom? A próxima palavra é a palavra Mishkan. Nós já aprendemos o verbo shachan, que significa ele habita. Mishkan significa então tabernáculo ou santuário. Por quê? Porque era o lugar onde Deus habitava. A próxima palavra é a palavra Nachalá. Nachalá significa herança ou possessão. A palavra Natá significa ele estende ou ele estira, estica ou arma uma tenda, uma barraca, alguma coisa assim. Então pode ser traduzido pela palavra estender ou estirar ou armar uma tenda. A próxima palavra é a palavra savav. Nós já conhecemos a palavra saviv. Savav é a forma verbal, significa ele vira ou ele rodeia ou ele cerca. A próxima palavra é a palavra avodá. Avodá vem da palavra eved, que nós já conhecemos, significa servo ou escravo. Avodá significa trabalho, serviço ou culto. Como no português nós também chamamos de o nosso culto de um serviço de adoração, no hebraico eles utilizavam a palavra avodá tanto para trabalho e serviço quanto para culto. A próxima palavra é a palavra edá. Edá significa congregação ou assembleia. A próxima é a palavra tzafon, que significa norte. A próxima é a palavra kahal, que é bem semelhante à palavra edá, também significa assembleia, mas mais no sentido de uma multidão, um grande grupo. Tá bom? E notem também que kahal não é um verbo. Por quê? Porque nós temos dois kametz aqui. Assim como, por exemplo, nós conhecemos a palavra daval, que termina com um kametz, e a palavra daval, que termina com um patar. Daval terminando com kametz,
é um substantivo, davar terminando com patar é um verbo. Então, nesse caso, kahal é um substantivo, significa assembleia ou multidão. A próxima palavra é a palavra rum. Rum, na verdade, é um verbo. Nós vamos aprender, existem alguns tipos de verbos, são chamados verbos biconsonantais, porque eles têm apenas duas consoantes, e eles são um tipo de verbo fraco. O verbo rum significa ele está elevado ou ele está exaltado, tá bom? E finalmente, o último verbo é um verbo de estado de ser, o verbo shalem. Nós já conhecemos a palavra shalom. Shalem não significa ele tem paz ou ele está em paz. Na verdade, shalem significa ele está completo ou terminado, tá bom? Então não confundam o verbo shalem com a noção de paz, shalom. Se bem que a noção de paz também é uma noção de perfeição, uma noção de estar terminado, de estar completo, de ter aquela paz da perfeição, né? Agora, o verbo não, o verbo simplesmente tem aquele significado de estar completo ou de estar terminado, não terá aquele significado de ter paz. Bom, são essas as novas palavras da unidade 15, e na próxima aula nós vamos aprender sobre os particípios. Até a próxima, Shalom!